Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo que apresenta um estudo de caso aplicado à indústria de processos químicos, utilizando o método HP Gaussiano na busca de um ponto ótimo de operação. Apresento esse vídeo como pré-requisito para a conclusão da disciplina de Fundamentos de Pesquisa Operacional, ministrado pelo professor Dr. Marcos dos Santos. É parte do curso do MBA em Data Science e Statistics com Python da escola BSBR. O trabalho é o seguinte: vamos verificar a aplicação do método HP Gaussiano para verificação de condições ótimas de operação do processo de craqueamento térmico do metano. Num primeiro momento, vamos apresentar o caso que vamos verificar ao longo desse trabalho. Vamos verificar o processo de craqueamento térmico do metano, que nada mais é do que a decomposição da molécula de metano em uma de carbono sólido e duas de hidrogênio. Trata-se de uma reação endotérmica e o principal produto de interesse, de fato, é o hidrogênio. O hidrogênio, ele é utilizado para as demais aplicações que conhecemos e atualmente ele é um produto de alto interesse, levando em conta que é um combustível de alta densidade energética e baixos impactos ambientais, né? Além do hidrogênio, o processo de craqueamento térmico do metano gera também carbono sólido, que pode ser destinado para demais fins industriais e também pode ser armazenado, tendo em vista que está na forma sólida e é facilmente armazenado. Como principal ponto positivo desse processo, podemos destacar que ele não apresenta a formação de gases poluentes, né? Apresenta altos índices de hidrogênio ao longo do processo, tendo em vista que uma molécula de metano se decompõe em duas de hidrogênio, mas como um ponto negativo, a alta demanda térmica desse processo tem que ser levada em consideração, tendo em fato que é uma reação endotérmica, ela acontece com bons índices de conversão de metano para temperaturas acima de 1100 Kelvin. E também a formação de carbono sólido em excesso pode ser um problema operacional. Os casos que nós vamos verificar são dois, né? O primeiro trata da condução dessa reação em um reator isotérmico. Isotérmico quer dizer que não varia a temperatura ao longo do processo. E o segundo caso é onde vamos verificar o processo de craqueamento térmico do metano em um reator adiabático. E utilizando essas metodologias, eu consigo verificar o comportamento do número de mols em função da temperatura e também a temperatura de equilíbrio em função da temperatura inicial para o caso do reator adiabático. Mas para esse estudo, vamos verificar somente a variação do número de mols com respeito à temperatura e vamos verificar especificamente a variação do número de mols de hidrogênio, desculpe, de metano ao longo do processo. E os objetivos, de fato, são buscar as condições ótimas de operação para quando operamos a reação de craqueamento térmico do metano em um reator isotérmico e também para um reator adiabático. Vamos verificar o primeiro caso, que é quando condicionamos a reação de craqueamento térmico do metano em um reator isotérmico. A nossa base de dados se baseia em dados de pressão, temperatura, adição de hidrogênio e conversão de metano. O nosso objetivo é maximizar a conversão de metano e minimizar as demais variáveis. A conversão de metano, ela apresenta maior peso por ser o parâmetro de maior interesse, né? Porque quanto mais convertemos de metano, mais formamos de hidrogênio, que é o nosso produto de interesse. Após a conversão de metano, a temperatura ela apresenta o segundo maior peso, levando em conta que se trata de uma reação que requer altas temperaturas, e isso requer altos custos, né, associados ao processo. Então, seria interessante buscar um ponto onde não necessariamente precisamos de temperaturas tão elevadas. E por fim, a adição de hidrogênio, ela apresenta um peso inferior porque o hidrogênio, ele é um produto gerado e parte do produto gerado pode ser utilizado como reciclo para favorecer o deslocamento da reação, se assim for o caso, né? Então vamos verificar agora a aplicação do HP Gaussiano para este primeiro caso. Aqui nós temos as nossas variáveis, pressão, temperatura, adição de hidrogênio e a conversão de metano. Buscamos maximizar a conversão de metano e minimizar as demais variáveis.
aqui a nossa primeira matriz de correlação, e o método HP gaussiano indica que o quinto caso verificado com respeito à combinação das condições operacionais indica o ponto ótimo de operação. Esse aqui seria o quinto caso, né? Onde nós operamos a 1 bar, 1200 Kelvin, adicionamos 1 mol de metano na alimentação e temos uma conversão de 96,96, um resultado muito próximo de 100%, indicando que esse resultado faz muito sentido. E o resultado ótimo apresentado pelo HP gaussiano seria esse que está descrito aqui. Adicionamos 1 mol de metano com 1 mol de hidrogênio a uma temperatura de 1200 Kelvin 1 bar e obtemos uma conversão de 96,96%. Verificamos um outro caso onde o HP gaussiano indica uma outra condição operacional com ótimo índice também, que seria o nosso nono caso, né? Onde nós estamos operando com, com 1 bar, 1500 Kelvin, adição de 1 mol de hidrogênio na alimentação e temos uma conversão de 99,51%. Mas a diferença do ponto ótimo apresentado pelo HP gaussiano para esse segundo ponto ótimo que estamos verificando é pouca, né? Quando verificamos a conversão do metano. E aqui seria necessário um aumento de temperatura em 300 Kelvin, o que pode adicionar custos excessivos ao nosso processo. Para fins de verificação, vamos tratar do ponto ótimo apresentado pelo método do HP gaussiano, tá? E a pergunta é a seguinte: faz sentido? Eu trouxe alguns resultados de artigos que eu publiquei verificando essa condição operacional para que nós possamos validar o resultado apresentado pelo método HP gaussiano. Bom, aqui no primeiro gráfico temos o comportamento da fração de hidrogênio em função da temperatura, e se a fração de hidrogênio aumenta, quer dizer que a conversão aumentou também. Bom, o primeiro ponto é que aqui verificamos que se trata de o HP gaussiano forneceu para a gente uma condição operacional a baixas pressões e faz sentido, porque à medida em que aumentamos a pressão, a conversão diminui, e quando operamos com a pressão igual a 1 bar, temos as maiores conversões possíveis. O método HP gaussiano indicou também que seria ideal operar a 1200 Kelvin. Verificamos aqui no resultado que a 1200 Kelvin temos ótimos índices operacionais, né? Temos altas frações de hidrogênio que implicam em altas conversões de metano. E o segundo resultado é onde vamos verificar a influência da adição de hidrogênio, que o método HP gaussiano indicou que deveria ser somente de 1 mol, o que faz sentido, porque à medida em que aumentamos a quantidade de hidrogênio, diminuímos a conversão de metano. E o nosso objetivo é maximizar a conversão de metano. Então, o resultado apresentado pelo método HP gaussiano faz total sentido e, de fato, é o ponto ótimo de operação desse sistema. Agora vamos iniciar o nosso segundo estudo de caso, onde estamos condicionando é, esse sistema reacional em um reator adiabático. Temos aqui a nossa base de dados, aqui a nossa matriz de correlação e aqui os resultados apresentados pelo HP gaussiano. Aqui verificamos dois pontos ótimos que têm uma proximidade em valor modular. O primeiro resultado diz respeito a essa condição operacional, onde operamos com 1 bar, 1600 Kelvin, adicionamos 1 mol de hidrogênio e temos uma conversão de 89%. Mas verificamos aqui um segundo caso, onde operamos também a 1 bar a 1600 Kelvin, mas para esse caso adicionamos 10 mols de hidrogênio, mas temos uma conversão próxima a 95%. Então, do ponto de vista operacional, faz muito mais sentido eu utilizar essa segunda condição operacional, que é indicada como a segunda condição ótima pelo método HP gaussiano, do ponto de vista da engenharia das reações químicas e levando em conta que eu quero maximizar a conversão de metano. Então, vai ser essa a condição que nós vamos verificar. E, novamente, a pergunta: faz sentido? Sim, faz muito sentido, porque agora, quando operamos em um reator adiabático para temperaturas acima de 1100 Kelvin, a adição de hidrogênio na alimentação favorece a conversão de metano. Então, o método HP gaussiano indicou que 1 mol de metano com 10 de hidrogênio a uma temperatura inicial de 1600 Kelvin a 1 bar apresenta a condição ótima de operação. E de fato faz sentido, e foi essa a conclusão que eu tomei no artigo que eu publiquei, tá? De onde eu retirei esse gráfico aqui. Então, em geral, o método HP gaussiano
A HP Gaussiano se mostra como uma ferramenta muito útil para a verificação de processos e não somente processos de natureza química, como é o que eu apresentei. Então, isso valida a metodologia descrita, os resultados apresentados e reforça que esse método pode ser utilizado para a verificação de demais processos. Agradeço a atenção de todos. Meu nome é Júlio Smitora e deixo as informações para contato para casos de dúvida.